Boa noite! Que bom! Estamos aqui de novo. Vamos fazer mais uma live bem curtinha de 20 minutos para a gente ir abordando alguns assuntos que daí é muito rapidinho. A gente já fica com um pensamento um pouco mais positivo, né? Obrigada, Neidinha. Que bom ter vocês aqui. Obrigada, Tanaka. Adoro vocês. Que bom. Ah, olha aí a Paloma. Essa vez eu te vi, Paloma. Bom, qual que é o assunto dessa live? É um passo para resolver os desafios, né? Esse foi o assunto que nós definimos para falar hoje. Então, primeira coisa, antes de falar sobre os desafios, eu quero ver se alguém que está aqui quer botar quais são os desafios que estão enfrentando hoje. Fernando, seja bem-vindo. Ivanir, seja bem-vindo. Tomazone, ai, que bom te ver aqui. Então, nós vamos falar de desafios. Então, se vocês quiserem colocar aqui no chat qual é o desafio que vocês estão enfrentando hoje, para a gente já falar em específico sobre eles, né? Eu tenho alguns aqui que de algumas pessoas que já me passaram, então eu vou abordar esses assuntos. Então, a primeira coisa que nós podemos falar sobre desafios é, afinal de contas, o que é um desafio? E aí a gente pode pensar, meu, é algo muito complexo, é algo muito difícil. Não, é algo que simplesmente a gente ainda não aprendeu a dar conta. Porque eu gosto sempre de dizer, quando nós tínhamos, né, lá bem novinhos, a gente era um baita desafio a amarrar o sapato. A gente não sabia amarrar o sapato. Organizar as tarefas, ótimo. Um bom desafio, Fernando. Obrigada por compartilhar. Então, só é um desafio porque a gente ainda não sabe lidar. Não quer dizer que é algo, nossa, é muito difícil, é muito horrível, né? Então, se a gente tirar um pouco da cabeça de que tudo bem, é só algo que eu tenho que aprender a fazer, já dá uma. Na minha cabeça, a gente tem que deixar as coisas mais leves. Obrigada, Luiz, por estar aqui. Então, assim, aí já vem um ponto, né? De a gente primeiro pensar que a gente pode olhar para esse desafio de forma leve, de forma ok, é só algo que eu tenho que desvendar. Eu gosto também de dar o exemplo de um surfista, né? Quando ele vai aprender a pegar onda, ele vai querer cada vez pegar ondas mais difíceis, né? Mais desafiadoras. Por quê? Porque daí é mais divertido. Então, se a gente conseguir olhar para o desafio nessa forma, né, do surfista, ó, o Júnior aí, a Jurema que entrou agora, o Isauro, obrigado. O Júnior eu sei que adora pegar onda. Então, assim, se quem gosta de pegar onda não vai querer entrar no mar para simplesmente não ter onda. Vai querer que venha a onda e que ela venha cada vez mais desafiadora para que a gente saiba lidar com ela. Então, quando a gente olha para o desafio com esse olhar mais positivo, de dizer assim: opa, é essa onda que eu vou pegar agora, então eu tenho que arregaçar as mangas e aprender a lidar com esse desafio. Já a gente já vai com outra energia do que com aquilo, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Então já fica muito, muito melhor. Estou aqui pegando a minha colinha. E aí, uma outra questão é nós pensarmos, bom, se é uma questão de aprendizado, Adri, que bom te ver aqui. Nós estamos falando sobre desafios, né? Que eles podem ser uma onda que a gente vai aprender a surfar. E se a gente é só o desafio é só algo que eu ainda não aprendi a fazer, eu preciso aprender. Como é que funciona o processo de aprendizagem? O processo de aprendizagem funciona por meio de repetição, por meio de treino. Ou seja, então todo o desafio é treinável. Tudo que eu treino, eu fico bom e aquele daí deixa de ser um desafio. Então, também pensar nisso, de que independente do desafio que aparecer, eu tenho como lidar com ele e eu tenho como aprender e superá-lo, né? Só que uma outra questão que é muito bacana, eu assisti um vídeo semana passada do Felipe Deschamps, que eu achei fantástico, eu queria compartilhar aqui, porque embora o nome do vídeo é Descobrir como se consertar o meu maior problema, falando da preguiça. Então o vídeo era sobre preguiça, né? Vencer esse desafio, o desafio da preguiça. É. Embora seja esse o tema, eu achei ele muito interessante, até né, deixo a dica aqui para quem quiser procurar na internet e assistir,
porque ele fala sobre várias coisas com relação ao funcionamento do cérebro, e ele é programador, então ele dá exemplos de games, fica bem bacana. Então, quando ele fala sobre a preguiça, né, o porquê que a gente tem preguiça, porque às vezes a gente está lidando com uma coisa que é muito difícil e a gente daí não quer lidar, então é melhor a gente sair fora, né, um pouco é por causa disso. Então, e aí então ele comenta, o que que acontece? É que nós temos diversos tipos de problemas, né, de desafios. Então tem os desafios de escopo aberto ou de escopo fechado. E aí ele explica. O que que é um problema de escopo fechado? É aquele onde as soluções, o que eu preciso fazer para solucionar aquele problema é do meu conhecimento, está num escopo fechado. E aí, claro que ele dá o exemplo do videogame, né? Então, quem montam os videogames já tem todo no game qual, né, como é que você chuta, como é que você anda, como é que você pula. Então, vai estar um problema ali, mas você sabe que a solução está ali dentro daquele problema. Então, é mais fácil de resolver porque fica, né? A gente já tem todas as ferramentas, né, para lidar. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora, estamos falando de desafios. Seja bem-vinda, Aninha. Quem é da Top X Corretora? A Janjo. Ah, adorei. A Jurema assistiu o vídeo do Felipe. Então, estamos falando de desafios e como enfrentá-los. Então, tem desafios de escopo fechado, né, que é mais fácil de lidar. E o que é um desafio de escopo aberto? É quando são muitas possibilidades de resolver. Aí, e a maioria eu nem conheço essas possibilidades, eu não sei o que realmente pode acontecer. Então, tem vários exemplos de desafios de escopo aberto. E eu gostei que no vídeo ele deu um exemplo que eu nunca tinha imaginado isso, porque às vezes, quando a gente já é adulto, a gente lida um pouco melhor com coisas que são abstratas. Então, ele dá o exemplo de uma criança de 5 anos. A Adri tá com a filhinha vai fazer 7, né, Adri? Mas ele dá o exemplo de uma criança de 5 anos que se a gente chegar para a criança e disser assim, vamos arrumar o quarto. Então, a criança sabe o que é um quarto arrumado, ela tem né, ela pode ter a mente da quarto arrumado e pode ter a mente de saber o que é, a visão, né, do que é um quarto bagunçado. Mas como fazer um chegar no outro, né? Como é que eu chego de um quarto bagunçado e eu consigo fazer com que ele fique arrumado? Esse caminho que eu tenho que fazer, aí a criança não sabe o que fazer. Por quê? Porque, então tá, tem que juntar todos os brinquedos, colocar os livrinhos um do ladinho do outro. Como é que tem? Então, se vai indo por partes, a criança vai sabendo. Então, nós, adultos, temos muitos desses problemas, né? Então, a primeira vez que a gente teve que procurar emprego, perdão, quando a gente tem que arrumar um namorado, até tem uma lista assim, né? Tipo, eu quero liberdade financeira, eu quero ter abundância, eu quero ser, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tô com autoestima baixa eu quero ter autoestima alta, eu tenho uma lista aqui. Eu quero saber ter autoconfiança, eu quero saber como é que eu faço para ter tranquilidade e segurança. Eu quero ter um novo trabalho, eu quero saber ter coragem para fazer uma grande mudança na minha vida, né? Então, deixar de ser ansioso. Então, tem muitas coisas, né? A gente pode pensar nessas e dizer assim, ok, se eu sempre fui uma pessoa ansiosa, nervosa, com autoestima baixa, eu até posso saber que existe o contrário, porque senão eu não teria nem esse desejo de superar esse desafio. Então, eu sei o que é uma pessoa com autoestima, porque eu conheço pessoas com autoestima. Eu sei o que é uma pessoa com autoconfiança. Eu sei como que é as pessoas que conseguem arrumar um emprego ou conseguem um novo namorado. Ok, mas e para chegar lá? O que eu faço? Então, dá aquela paralisia. E é interessante porque eu me lembro que quando eu fui casada 7 anos e depois eu me separei e daí depois né, nesse momento é engraçado porque antes de casar você já namorou, já arrumou namorado, então não seria um escopo entre aspas aberto, né? Porque você pensa assim, não, gente, eu já arrumei um namorado, eu já sei como é que é. Agora eu tô separada, é só arrumar de novo. Só que mesmo assim vira um escopo aberto. Por quê?
Porque eu já não tenho mais 20 anos, eu já tô com 35, e aí a gente já ficou 6 anos sem olhar para os lados, aí a gente não sabe mais como é que é paquerar, a gente não sabe mais nem as gírias. Não sei, não sei se aconteceu alguma coisa com vocês aqui. Seja bem-vinda, Renata. Fala, Fernando. Ai, louca para saber o que vocês estão pensando aí. Nerilda, Aninha, Canuto, que bom te ver aqui. Ai, Marcela, que saudades. Quem que é Book Convites? Bom, adoro que tem pessoas aqui, né? Mas às vezes é empresa e a gente não sabe quem é. Tá? Senão o treino fica pesado. O... Ah, a gente é bem bom. A gente ter permissão para errar também é maravilhoso, senão o treino fica pesado. Isso que você falou, Fernando, é outra coisa que ajuda muito na hora de olhar para os desafios, né? Nós estamos falando de desafio aqui, quem chegou depois, quem quer botar aqui qual é o desafio do momento, né? Para a gente ficar dando alguns exemplos assim. Então, se a gente, né, como a gente estava falando no início, que o desafio é só algo que a gente ainda não sabe fazer, que depois que a gente conseguir fazer aquilo vai virar uma coisa normal, igual amarrar o sapato. E a gente precisa aprender, no processo de aprendizagem, tem o errar. E aí eu sempre gosto de fazer esse paralelo com as crianças. Eu adoro ver as crianças, assim, as pequenininhas, tentando caminhar e andar. E aí elas estão engatinhando, e elas começam a subir em alguma coisa, e aí elas caem. Por que a gente acha lindo fazer isso, ver as crianças errando e tentando de novo e levanta? Elas não ficam lá dizendo assim, nossa, mas eu sou a pior pessoa, né, pior criança do mundo, porque os outros já estão andando e eu não tô. Não, né? Eles simplesmente levantam e vamos aprender. Agora, então, talvez aqui vai ficar mais pesado aqui, como é que eu vou fazer? Então, vamos para frente. Em algum momento a gente ficou com medo de errar. Então, ter essa permissão, como você botou, Fernanda, olhar para os erros dessa forma, né? De que, opa, o que eu vou fazer agora? Então, é ótimo, assim, né? Então, daí a gente estava falando de que se às vezes a gente tem um escopo fechado, um desafio que pra gente é uma coisa muito abstrata e a gente consegue ver, né? Então eu tô com um problema de autoestima, eu tô com um problema de não arrumar namorado, eu tô com um problema de que agora, por exemplo, muitas pessoas podem estar agora com um problema na pandemia financeiros ou de trabalho, porque, poxa, o meu trabalho, que nem o Júnior é professor de dança, de salão, e aí, como é que eu vou fazer se não tem mais academia funcionando? Então eu tenho que me reinventar. Nessa coisa de se reinventar, a gente não consegue ver o que eu faço. E aí o Felipe comenta no vídeo, né, que eu até deixei aqui para vocês, essa dica de olhar esse vídeo do descobrir como consertar o meu maior problema, do Felipe Deschamps. Ele fala assim, me ajudou tanto, eu achei muito fantástico, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Porque a gente fica focado no resultado. Então o resultado é já estar com a autoestima elevada, é já estar com autoconfiança, é já estar com o namorado, é já estar com um novo trabalho. Só que a gente começa a imaginar um monte de problema que pode dar nesse caminho. E isso vira um pavor, porque a gente nem sabe o que vai acontecer no caminho, mas aí a gente começa a imaginar. E aí, né, faz o quê? A gente pode paralisar, a gente, né, fica cheio de medo, cheio de preocupação. Só que ao invés de pensar no resultado, pensar nas ações para chegar lá. Então, eu não consigo ainda ver todo o caminho. Eu não sei efetivamente o que vai acontecer no caminho. E aí, em vez de eu focar no resultado, se eu focar na experiência de, uau, que eu acho que, né, o Júlio pode dizer, eu não sei se tem mais algum surfista aqui, mas a simples experiência de estar no mar e tentando pegar uma onda, e não vai ter uma onda igual a outra. E aí a gente tá nessa, né, de, olha aqui, essa onda foi assim, essa onda foi assada, e aí a gente gostar de entrar no mar por entrar no mar. Não é assim, não, eu só vou me divertir se eu realmente conseguir pegar a onda, se eu realmente conseguir fazer um loop, se eu conseguir fazer alguma coisa assim. Não, é a experiência que vale. Então, por isso que eu dei o nome dessa live para um passo para resolver desafios.
porque é definir um único passo, uma única ação. E aí, tipo, eu gostei que ele deu o exemplo no vídeo que eu achei muito legal, que ele falando dessa questão de arrumar um trabalho, né? Bom, arrumar um trabalho tem uma parte que é do outro, que é o outro que tem que me empregar, que tem que ter vaga no lugar e tal. Então não tá sob o meu domínio nada disso. Agora, o que está sobre o meu domínio? E procurar na internet, marcar a primeira entrevista. Então, ao invés de eu buscar o trabalho, eu busco esse único passo que é o quê? Achar um lugar para pedir entrevista. Então tá. Então eu consegui achar várias possibilidades na internet. Agora eu consegui fazer a primeira entrevista. E foi bacana porque eu tenho um cliente autista adulto e que ele tá justamente na fase de arrumar uma namorada, que para ele é super abstrato, né? Uma pessoa que nunca namorou e que tem uma questão de relacionamento um pouco mais difícil. E aí nós trabalhamos exatamente isso. Então nós não vamos focar em arrumar uma namorada. Aí a gente já estava no aplicativo, né? E aí então o foco qual que é? É fazer contato. Então a gente tem que ficar craque em fazer contato com as pessoas. E eu gostei também porque eu dei um exemplo para ele, porque ele gosta bastante de games. E aí eu disse para ele assim, olha, como é que é a tua estratégia para derrotar o inimigo, né? Porque se a gente pensar também que os desafios são os inimigos, então assim, eu tenho o desafio de o inimigo lá no game que vamos supor que seja uma luta. O que você faz? Eu perguntei pra ele. Você atira pra tudo que é lado até uma hora acertar o inimigo, ou você vai mirando, aí quando você tá bem na mira, aí você atira nele. Aí ele me disse assim, depende. Eu uso as duas técnicas, as duas táticas. E eu disse, ótimo, então aqui nós também vamos usar as duas táticas. Você vai decidir se você vai querer mirar as mulheres, né? Tipo, ficar escolhendo, ver essa aqui gosta disso, gosta daquilo, acho que é parecida comigo. E aí atirar, que seria fazer o contato. Ou mandar contato para tudo que é lado e vamos ver o que vai dar. Então, assim, eu gosto dessa possibilidade de a gente encarar os desafios de uma forma mais leve, de brincar com isso, de pensar nas possibilidades e de pensar num único passo, ficar craque nesse único passo para depois ir adiante. Eu gosto também que o Jerônimo Temel fala que muitas vezes quando você está indo em direção a alguma coisa, é como você está numa estrada de escura. O que acontece quando você está numa estrada escura? Você enxerga todo o caminho ou o farol ele ilumina só uma parte, que é ali onde você está indo? Mas o que acontece? Aquela parte que você olha, você diz, eu já consigo ir aqui. Aí quando você chega ali, já ilumina mais um pouco. Então essa é muitas vezes a melhor coisa para fazer, né? Porque a gente entra em ação, a gente deixa de ficar paralisado e estar em ação nos deixa melhoria da autoestima, melhoria da autoconfiança e se a gente não estiver tão preocupado com o resultado e sim com a experiência, também vai dar outro formato para essa jornada, porque tudo vira gostoso. Olha, agora eu tive isso, agora eu tive aquilo. O Júnior botou resolver um desafio de cada vez e administrar os que são possíveis no momento. Exatamente. E eu lembrei também que o Fernando tinha botado o desafio de várias tarefas, né? De organizar as tarefas. Então, se a gente pegar esse conceito que a gente está falando aqui, de um único passo, ok, eu tenho várias tarefas. O que eu posso ficar craque, de repente, de dar conta de uma delas? Ou de organizar uma única coisa? Por exemplo, eu posso ter a tarefa doméstica, eu posso ter a tarefa do trabalho. No trabalho eu posso ter muitas e muitas tarefas, então eu posso escolher uma e ficar craque naquela. Eu digo, bom, essa aqui, eu já tô dando conta, né? Aí a gente tem como ir para a segunda e depois ir para a terceira, né? Ou, um outro exemplo, né? Porque às vezes eu adoro pensar em muitas possibilidades.
Então, para a gente até definir esse único passo, não tem uma única solução. Então, por exemplo, pode ser assim: então tá, quer saber? Eu vou usar uma técnica de organização de tarefa, e vou pesquisar na internet e vou ser craque nessa uma. Aí eu vou ver o que, que é, se essa uma vai ser boa. Aí eu vou lá, sei lá, técnica Pomodoro. Aí pesquiso sobre a técnica Pomodoro, vou tentar usar isso aqui. Ah, não, a matriz de eu não sei dizer. É aquela matriz de urgente e importante. Vou ficar craque nessa matriz. Depois, aí eu vou para uma próxima, depois eu vou para uma próxima, e aí vou indo. Ah, o Júnior disse: eu adoro a Vanessa porque ela é a pessoa mais animada e positiva que eu conheço. Ai, aí eu lembrei de um amigo meu que disse assim uma vez, que quando ele não me conhecia, assim, só vendo de longe, ele disse assim: não, a Vanessa deve ser fake, não pode ser assim. Mas acho que eu sou meio animadinha mesmo. Mas não quer dizer que eu não tenho meus momentos de baixa, né? É que eu acho que a gente aprende a lidar, eu aprendi também a lidar com eles. Isso é interessante porque eu acho que eu tinha, assim, altas emoções, né? Tipo, muito animada, mas daí muito desanimada. E hoje eu já consigo, né, essa parte do desânimo melhorar. Bom, já é 9h20. Eu comentei que eu ia fazer 20 minutinhos, mas aí, como eu dei vários exemplos de desafios no início, eu quero dar alguns exemplos, né? Até se vocês quiserem dar algumas dicas aqui, eu vou adorar, porque para as pessoas que estão com esse desafio, ter dicas do que dar de primeiro passo também é bem bacana. Então, para autoestima, o que, que pode ser um primeiro passo para autoestima? Para autoconfiança, para arrumar, para ter um ter, ter uma nova vida amorosa, né? Recomeçar, era essa a palavra. Recomeçar uma vida amorosa. Ter um novo trabalho. Ou melhorar a situação financeira. Então, qual que seria um primeiro passo de cada um deles? Vocês podem colocar aqui no chat dicas de um único passo nesse sentido. Então, começando, por exemplo, com a situação financeira. A gente normalmente diz, a gente tem que pensar no quanto a gente gasta e no quanto a gente ganha. Então, o que seria um único passo de repente, eu poder aumentar alguma coisinha na minha renda? Ou gastar um pouquinho menos? Ai, de repente, será que eu não posso ligar para uma instituição do banco e diminuir uma taxa? Alguma coisa assim. E aí, pensar numa única coisa que aquilo vai dar gás para fazer outras. Da minha autoestima, o que eu posso pensar que pode ser um único passo para melhorar a minha autoestima? Será que, de repente, não é me dar uns beijinhos de vez em quando? Será que de repente não é só eu olhar pro espelho e dizer assim, eu gosto de você? Né? Pensa se você tivesse querendo ajudar um amigo a que ele levantasse o seu astral, que ele se sentisse mais autoconfiante. Qual era a dica que você daria para essa pessoa? Uma outra coisa que dá para fazer eu, por exemplo, conheço alguém que tem autoconfiança, ou que tem autoestima, ou que tem já a vida amorosa ótima. O que essa pessoa fez? Por exemplo, na vida amorosa. Será que ela entrou no aplicativo? Ou será que ela saiu? Será que ela começou a mandar mensagem para os amigos? Né? Então, o que será que dá para fazer de um único passo para superar todos os desafios? Autoaceitação, ótimo, Guilherme. Obrigada pelo compartilhamento. A autoaceitação pode ser um pequeno passo, como a gente pode ter o desafio de se autoaceitar. E aí, porque tudo vai depender de cada pessoa, porque a mesma ideia do sapato, a mesma ideia de amarrar o sapato, a mesma ideia da onda. Então, por exemplo, eu não pego onda, então qualquer coisa que eu entrar no mar, é certo que eu vou lavar caldo. Mas para outras pessoas, é facílimo. Então, para uma pessoa pode ser que a autoaceitação já está tão bem que vira um passo para algo maior. Mas para outra pessoa, a autoaceitação já é algo difícil. Então, como é que eu faço para me autoaceitar? Será que de repente eu parar de reclamar de mim mesmo, parar de me criticar? Às vezes é parar de criticar por 1 hora. Já é um pequeno passo. A procrastinação. Essa é legal. Se você pode assistir, Júnior, o vídeo inteiro, que é justamente falando sobre a preguiça e sobre como entrar em ação, né? Que tem outras dicas. Mas uma que eu já posso dizer agora, assim, que tem a ver com o que a gente falou aqui, é dar o primeiro passo. Porque, assim, a procrastinação, ela normalmente, ela tem alguns fatores que podem fazer com que a gente procrastine. Pode ser assim, por exemplo, o negócio é muito chato para fazer, ou é muito difícil, desafiador, então daí, né, então quebrar em pequenas coisas. Uma dica que ele dá no vídeo, que eu já faço também,
É, ele até dá o exemplo do RPG, eu não jogo RPG, mas tem alguém aqui que joga. Ele dá o exemplo de assim, então tu tem um objetivo maior, assim, né? E tem objetivos secundários. E às vezes o objetivo principal tá tão complexo que a nossa mente fica com vontade de desviar. Então a procrastinação pode vir por causa disso, né? De na verdade eu quero dar uma desviadinha aqui, porque já que eu não sei se eu vou dar conta disso, uma das coisas também, por exemplo, quando a gente está dando aula, né, e tem alguém dormindo na aula, a gente pode pensar que a pessoa está achando chata a nossa aula, mas pode ser que não, pode ser que a aula está muito desafiadora e aí normalmente o cérebro tem uma tendência de querer desligar quando algo é muito difícil. Então uma das estratégias para a gente também lidar com um desafio grande ou né, com a procrastinação, que nem o Júnior falou. Melissa, seja bem-vinda, Patrícia, Tonoli. Ai, Sandra, que bom te ver aqui. Então, assim, a gente ter alguns objetivos secundários, né? Eu, por exemplo, me descobri multipotencial, que gosto de fazer várias coisas, então ter mais de uma coisa para fazer me dá gás. Porque, então, assim, eu faço uma coisa agora, que daí, então, isso tá me dando gás, mas de repente aquilo de repente ficou chato, ficou muito difícil e tal, então eu começo a fazer outra coisa. Aí eu me sinto super produtiva, porque, então essa aqui eu já tô dando conta, quando eu de repente por eu ter dado conta dessa, eu consigo elevar minha energia, me sentir melhor, e aí assim eu consigo dar conta daquela outra que eu não estava conseguindo antes. Então são algumas dicas aqui que a gente falou, né? A gente passou um pouquinho do horário, mas eu adorei estar aqui com vocês. Se vocês quiserem, foco. Jurema, tem a ver com isso tudo que a gente falou, né? A Jurema também assistiu o vídeo e gostou. Eu achei, para mim, foi bem, bem bacana. Me trouxe vários insights. E eu quero pedir para vocês compartilhar. Vai ficar lá no IGT. Eu não sei falar. Então, daí vocês compartilhem, né? Quinta-feira, agora que vou fazer live toda quinta-feira às 9 horas. Só que hoje eu resolvi falar me deu um negócio de falar. Mas então, daí a gente se vê na quinta-feira às 21 horas. Nesse mesmo bate-canal do Instagram, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.